Ei, som. A. 2, som. Boa noite aos irmãos que aqui estão, boa noite aos irmãos que estão acompanhando, boa noite ou bom dia ou boa tarde a você que nos acompanhará num segundo momento, quando esse vídeo estiver disponibilizado nas nossas mídias sociais. É muito bom estarmos aqui outra vez e poder juntos louvar ao nome do Senhor, propondo para a maior parte dos membros desta igreja um momento de adoração, de reflexão, de oração. Apesar desta dificuldade que nós vivemos, o Senhor nos permitiu nos mantermos conectados e alimentados pela palavra dele. Eu estive pensando esses dias, estou lendo um livro que fala da biografia de homens que viveram há mais ou menos 400 anos atrás. Houve um período na história que uma peste, poderia dizer que parecida como essa, conhecida como a peste negra, dizimou muitas vidas, muitas pessoas. Eu fiquei a pensar como não se comportara a igreja naquele período, onde não havia a mídia, ou a tecnologia, melhor dizendo, que nós hoje temos, e certamente maior, ou muito maior, fora a dificuldade dos nossos irmãos lá naquela ocasião. E por que você está dizendo isso? Deus é tão bom e tão maravilhoso conosco, com o nosso tempo, que até mesmo em meio a esta grande dificuldade, nós temos a possibilidade, pelo menos 2 vezes por semana, ter um contato direto com a oração enquanto igreja, a reflexão da palavra enquanto igreja e com a adoração. Que você possa valorizar isso, que você possa aproveitar isso. Se você tem a facilidade, que você possa abrir salas virtuais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e compartilhar esse momento, porque Deus sempre tem aqueles que deseja alcançar através da exposição do seu evangelho. Que você possa reunir os seus membros familiares, os seus filhos ou cônjuges, talvez irmãos, para que num determinado ambiente da sua casa vocês possam transformar este lugar num local de adoração, num local de reflexão, para que o seu culto aí seja tão normal e bom quanto é quando nós estamos aqui no templo. Que você possa fazer assim, numa postura, numa posição, no espírito de adoração e de reverência, nós possamos cultuar o Senhor por esses 55 minutos aproximados que nós passaremos aqui juntos. Antes de nós cantarmos, e para aqueles que já acompanham saberem, e aqueles que verão, assistirão depois, terem a informação, hoje pela manhã, parte da liderança da igreja, os pastores e alguns diáconos se reuniram para conversar sobre a volta dos cultos presenciais, e nós discutimos uma série de medidas que são necessárias serem tomadas
para que isso possa acontecer. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que puderam aqui estar, porque também com a sua percepção, com a sua vocação, puderam muito contribuir, opinando, sugestionando, me fazendo pensar também, né, das melhores práticas que nós podemos adotar para que a nossa reunião presencial esteja muito mais próxima do que estava. Eu acredito no meu coração que nas próximas semanas, com algumas restrições, com algumas limitações, nós poderemos estar aqui outra vez, juntos, reunidos, para louvarmos o nome do Senhor. Que você, membro da igreja, possa continuar orando, para que aqueles que Deus colocou à frente dessa igreja, os pastores, os diáconos, recebam do Senhor orientação e possam nos conduzir na melhor maneira para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o seu reino não seja escandalizado nem banalizado, porque nós somos cristãos, acredito que temos coragem no coração, por isso estamos aqui hoje, mas nós também queremos dar um bom testemunho e não fazermos nada que o Senhor não esteja nos orientando. Então que você possa orar, que você já tenha essa informação no seu coração, que muito provavelmente nos próximos dias a igreja será orientada com relação a como e quando nós estaremos aqui juntos para mais uma vez bendizermos ao Senhor neste lugar. Que tem sido por hora privilégio para alguns, que o Senhor tem dado a oportunidade, mas que já já será novamente devolvido enquanto privilégio para todos. Ore pelos irmãos do Ministério de Louvor, para que eles não fiquem resfriados, nem espirrando, porque há uma grande necessidade deles aqui hoje, e haverá uma necessidade muito maior, porque possivelmente nós faremos mais de uma celebração dominical. Que Deus possa dar saúde aos nossos irmãos e amor para estarem aqui nos conduzindo em adoração. Amém? E eu convido eles para que possam nos conduzir nesse momento de adoração. Transforme a sua casa aí, o local onde você está, num ambiente de adoração. Se você puder ir na sua casa, fique em pé. Pode parecer um tanto meio quanto louco, né? Mas se você puder, fique como se você aqui estivesse. Os irmãos que estão aqui, eu convido para ficar assim como nós estamos, de pé, para louvarmos o Senhor, adorarmos o Senhor, com o que nós temos de melhor. O que mais importa para Deus é o nosso coração, bem verdade é. Mas existem atitudes, assim como Davi algumas vezes esboçou, expressou, de despir-se das credenciais, das vestes reais, que nos são conferidas em adoração e humilhação ao reconhecimento de quem Deus é. Estar de pé é um gesto muito pequeno, é verdade, mas é como quem está dizendo: Senhor, eu me coloco de pé diante de Ti, porque eu reconheço quem Tu és, e Tu és o meu amado, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E nós vamos cantar uma canção nessa hora, que enaltece a grandeza, a beleza, a magnitude desse Deus, que você possa aí cantar, exaltando e bendizendo ao Senhor. Ministério de Louvor. E tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Você pode declarar isso? Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Você consegue crer assim no seu coração? Preparado pra mim. Preparado pra mim. Senhor, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo. Você pode declarar isso ao Senhor, teus pés, onde você estiver. És tudo que eu preciso. Oh, Jesus, nós te amamos e declaramos isso a Ti. Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que temos, Senhor. Obrigado por Tua presença, por Teu Espírito. Refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. O Salmo de número 105, versículo 4 e o verso 5 diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente,
Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Uma reflexão simples, porém muito profunda, quando nos convida a buscarmos o Senhor, buscarmos a sua força, o seu poder, nos é trazido ao conhecimento o tropeçar de alguns irmãos, o desanimar de outros, as dificuldades que outros ainda estão enfrentando para se manterem firmes. Quantas pessoas Satanás tem nesse tempo desvirtuado o caminho, esmorecido a fé e a esperança. E esse texto diz-nos: buscai ao Senhor e a sua força. Ou seja, amados, quando a Bíblia diz que aquele que está em pé ou pensa que está em pé precisa cuidar para não cair, na verdade ela está dizendo: em vocês mesmos vocês não são e não têm nada. Vocês precisam da graça do Senhor, vocês precisam do favor do Senhor. E para aqueles que estão fracos, desanimados, se sentindo muito e grandemente atraídos e tentados, o que o texto diz é: busquem o Senhor e na face do Senhor a sua força. Buscai-o continuamente. E o verso de número 5 é um grande alerta para nós, para a igreja do Senhor, para aqueles que acompanham a fé salvífica, mas não se decidem por ela, não se permitem serem alcançados por ela. É um grande alerta, porque olha o que diz o verso 5: lembrai-vos das maravilhas que ele fez, lembrai-vos dos seus prodígios, mas também lembrai-vos das suas palavras de juízo, das suas orientações de juízo. O que esse texto quer dizer para nós? Os prodígios que o Senhor fez ao longo da história servem para nos lembrar que Ele detém todo o poder. A vida e a morte estão nas mãos dEle. O tempo está nas suas mãos. Nada nos acontecerá sem que Ele conceda ou permita. Não há cova, por mais profunda que seja, que se porventura nela cairmos, sejamos impossibilitados de ser resgatados, porque Ele é o Deus que abriu o mar, Ele é o Deus que secou o rio Jordão, Ele é o Deus que derrubou as imponentes muralhas, Ele é o Senhor que deu vitória ao seu povo ao longo da história, durante a sua peregrinação. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Senhor. Uma palavra de ânimo para aqueles que estão amedrontados em razão das suas dificuldades, mas também é uma palavra de despertamento do juízo. Muitos têm se deixado levar pela libertinagem, pelo pecado, mas o que o salmista está nos lembrando é: lembrai-vos dos juízos da sua boca. E o Senhor, ao todo tempo, Ele tem dito: eis que a vida e a morte está diante de vós, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolham em qual destes vocês querem seguir. É como quando Josué disse: olha, escolhei a quem servais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mesmo que formou Adão, formou Eva, e que abriu o mar para o seu povo passar, é esse quem eu vou servir com a minha casa. Que você e eu lembremos-nos hoje dos prodígios do Senhor, mas também das suas palavras de juízo, para que possamos nos comportar e seguir o caminho da vida, o caminho da bênção. Hoje é dia dos filhos retornarem para o caminho da casa do Pai. Você que está nos acompanhando, ou você que porventura nos acompanhará em algum momento, se você porventura está distante do Senhor, que você possa se lembrar que os juízos ditos pelo Senhor, todos eles, um dia se cumprirão na eternidade. E você sabe, e eu sei, que nós precisamos estar no caminho da vida, estar no caminho da bênção. Nós continuaremos cantando e adorando ao Senhor, e que você possa pedir ao Senhor
orar ao Senhor, adorar ao Senhor, convidando Ele, o seu Espírito, o seu Evangelho para dentro de você, para que assim como nós cantamos agora, você e eu possamos reconhecer quem Ele é e orientar a nossa vida a partir desta verdade. Ministério de Louvor. Tudo posso em ti. Escute. Fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Você consegue ouvir o Espírito Santo falando isso ao seu coração? Onde você está? Me rendi a ti. Renda-se ao Senhor. Rasguei meu coração. Derrame-se na presença dele. Fiel permaneci. Permita que o Espírito dele fale no seu Mesmo coração. quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Escute. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas, Você ainda se lembra delas? protegi, guardei no coração. Por elas devamos viver e nos E orientar. da tua palavra cada uma delas há de se não abro mão. Você pode cantar e Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Glória seja dada a Jesus. Aleluia. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas Lembre-se de cada uma promessas delas. protegi, guardei no coração. Pois Ele é fiel para cumprir. Da tua Ele é poderoso para palavra, cumprir. Ele é justo para cumprir. não E Ele cumprirá cada uma delas. Declare. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança.
és meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Porque tu vives, a minha fé não morrerá. E temos certeza, vou pedir para que a irmã Raquel ainda fique para orar. E temos certeza no nosso coração, que porque a minha fé não morrerá, eu também não morrerei. Diante daquilo que possa estar me ameaçando, me afrontando. Por mais que seja duro de ouvir ou de dizer o que eu falarei agora, mas o fato é que, ainda que você e eu venhamos descer a sepultura, perder a vida por uma razão ou outra, o fato é que a morte, ela não põe um ponto final na nossa história, pelo contrário, é um ponto continuativo glorioso, porque quando dessa terra nós partimos, nós sabemos que nós iniciamos a eternidade junto com o Senhor. O Senhor, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele promete. O que Ele nos prometeu, estaria conosco todos os dias, que não nos desampararia. Ele nunca nos disse que nós não adoeceríamos, Ele nunca nos disse que nós não enfrentaríamos dificuldades, Ele nunca nos disse que em algum momento a nossa terra não pudesse estar árida e até mesmo estéril. Ele nunca nos disse isso. Ele sempre nos disse que independente da terra ser frutífera ou estéril, Ele é quem nos alimentaria. Ele tem me alimentado, tenho certeza que tem alimentado você. Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado paz e graça em meio a tantas aflições, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Quantos dos nossos irmãos não podem estarem hoje vivendo dias difíceis, passando por momentos conturbados, vivendo aflição de espírito, que essa canção, e a primeira que cantamos, quer dizer para nós, é que nós podemos confiar no Deus que nós servimos. E assim como uma árvore, uma vez arrancada, morre, se essa árvore estiver no solo, ainda que sequíssima, ao contato com as águas, ela floresce. Essa mensagem, essa analogia diz muitas coisas ao nosso coração. Todas as vezes ou sempre que a esterilidade ou a morte chegar até você, seja a emocional, a espiritual, a financeira, a familiar, a conjugal ou qualquer uma outra, se você estiver no solo, na terra, analogamente falando, se você estiver em Cristo, com a sua palavra, analogamente falando, o menor dos contatos com a água, ou seja, o Espírito, ou seja, a palavra viva, aquilo que está morto pode florescer novamente na sua vida, pode viver novamente na sua vida. Que você possa junto comigo, junto com a irmã Raquel nesta hora, clamar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Quantos irmãos enfermos, quantos irmãos passando dias difíceis, o nosso irmão Anderson que está aqui nos ajudando, passou dias difíceis, nosso irmão Edgarde teve um grande livramento. Hoje ele me contou detalhadamente o que lhe aconteceu. Quantas pessoas têm passado dias tão tenebrosos, mas assim como muitos escrevem nas redes sociais, haverão dias bons, haverão dias maus, mas em todos eles haverá um Deus que cuida de você, um Deus que cuida de mim. Você pode dizer glória a Deus aí onde você está? Glória a Deus por esta verdade que é máxima, absoluta. Que o Senhor esteja com a família do irmão Juvenil, que o Senhor esteja com a família da irmã Nilceia, que o Senhor esteja com a família da irmã Nilceia na recuperação do irmão Antônio, que o Senhor esteja com a família de todos aqueles que estão enfrentando lutas, crises, dificuldades, que o Senhor esteja com todos, e Ele está, pois Ele é fiel.
Você pode curvar a sua cabeça, onde quer que você esteja. Eu convido a irmã Raquel que nos leve, nos conduza nessa palavra de oração, nesse momento de oração. Eu não vou dizer exatamente por quem ou pelo que você precisa orar, porque são tantas coisas, irmãos, tantas dificuldades, mas aquilo que o Espírito Santo te trouxer à mente e ao coração, que você possa interceder e clamar, pois nós cremos num Deus que nos ouve, que nos atende. Deus, nós queremos te louvar e exaltar, agradecer, Senhor, por tudo que tem feito a cada um de nós, Senhor, os livramentos que nos tem dado. Ó Deus, Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa esperança. Ah Deus, nós entendemos que precisamos fazer a nossa parte, Senhor, sobre aquilo que fomos orientados mediante a essa situação que estamos vivendo hoje. Porém, em Ti está a nossa esperança. Entendemos, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo, ó Pai. E te pedimos neste momento, aumenta e acrescenta a nossa fé a cada dia. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a não desanimar, a não se entristecer com o que tem acontecido talvez ao nosso redor, com algum familiar, mas que possamos entender, Senhor, que o Senhor continua no controle de tudo, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não entendemos. Ajude-nos, Senhor, a Te amar por quem és, não por aquilo que tem feito a nós, Senhor, e aos nossos familiares e amigos. Ajude-nos a Te amar acima de todas essas coisas que o Senhor nos dá. Porque, Senhor, quando o nosso amor em Ti, a nossa fé em Ti está somente em Ti, por quem Tu és, quando essas coisas acontecem, por mais que venhamos a nos entristecer, isso não abala a nossa fé, não nos faz estar longe de Ti. Nos ajude, nos ensina, Senhor, nós precisamos, somos dependentes de Ti, Senhor, totalmente dependentes. Tome aqueles que têm passado situações difíceis em seus lares, seja financeira, Senhor, seja, Senhor, referente à saúde física, mental, espiritual, que o Senhor possa ser a fortaleza de todos eles, que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas, suprir necessidades, usar aqueles que ainda têm para ajudar aqueles que, Senhor, não têm tido neste momento. Desperta-nos como igreja, desperta-nos para fazer aquilo que precisamos, Senhor, que não possamos olhar para o nosso problema apenas, mas que possamos, Senhor, ter amor, Senhor, ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso vizinho. Espírito Santo de Deus, que, Senhor, nesta fase nós possamos sim estar mais perto de Ti, mas também estar mais perto da Tua vontade, de viver aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, porque entendemos, Senhor, que se o Senhor tem até aqui cuidado e guardado de nós, é porque ainda há algo a fazermos nessa terra, porque a partir do momento que não tiver mais, o Senhor vai nos recolher. E, Senhor, apesar da dor que fica para aqueles que ficam, Senhor, para aquele que vai, Senhor, é um momento de glória, de felicidade, porque encerrou a sua carreira e estará para sempre contigo nos céus, ó Deus. Senhor, se algum de nós tem perdido seus familiares, que, Senhor, a esperança de nos reencontrarmos, Senhor, com esse familiar no céu, para estar para sempre contigo, onde não haverá mais dor, mais morte, venha ser a esperança, Senhor, e o consolo que cada um precisa, Pai. Eu te peço, Senhor, porque não há palavras que nós possamos dizer a quem tem perdido seus familiares e amigos. Não há, Senhor. Não está em nós, Senhor, esperança. Não está em nós consolo. Mas o Teu Espírito Santo pode levar paz, consolo, esperança, fé ao coração daquele que tem perdido isso nesse momento. Então eu clamo pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, para aqueles que estão em casa nesse momento chorando, para aqueles que nem conseguem mais clamar a Ti, de tanta dor que sentem, ou porque se encontram enfermos da alma, Senhor, da mente. Ah, Espírito Santo de Deus, médico dos médicos, eu te peço, visita cada casa nesse momento, porque só o Senhor sabe o que cada um precisa, Deus. Sonda a mente, o coração de cada um. Se precisa de renovo, renova, Senhor. Se precisa de fé, dê fé, ó Pai, porque de nós mesmos nada temos, Senhor. Não temos controle sobre nada. Mas, Senhor, quando entendemos que precisamos apenas descansar em Ti e que o controle está nas Tuas mãos, a paz que excede todo entendimento faz a diferença na nossa vida.
Então ensina-nos a descansar em Ti, ensina-nos a repousar em Ti, em Teus braços, Senhor, nos permitimos ser carregados no colo por Ti, pelo Teu amor e misericórdia. Que a nossa esperança esteja em Ti e nas Tuas palavras, que são fiéis para nós, Senhor. Continua a falar aos nossos corações, Senhor, através da Sua palavra que será ministrada. E aqueles que estão em casa, se ainda não Te reconhecem como Salvador, que possam se render aos Seus pés, não por medo, Senhor, do que tem acontecido atualmente, mas por entender que Tu és a salvação, Senhor, e em Ti a esperança, a fé, ó Pai, a consolo. Não, ó Pai, pelo que podes nos dar, mas por ser, Senhor, o único Deus e merecedor de toda a glória, de toda a honra e louvor. Muito obrigado, Senhor, porque tem aberto os nossos olhos para isso e somos gratos, mas não somos egoístas. Então te pedimos, Senhor, abra os olhos do nosso irmão, abra os olhos do nosso vizinho, do nosso parente, daquele que precisa, e a cada dia abra os nossos, Senhor, para que possamos vigiar, para não cair, para não pecar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É a oração que eu te faço já grata, porque eu sei que o Senhor tem ouvido a nossa oração, não porque merecemos, ó Pai, mas porque Tu és um Deus de amor e misericórdia. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa ouvir e atender a nossa súplica, que a Ele é direcionado. Vou convidar o pastor Alex aqui à frente, que nos ministrará a palavra do Senhor aos corações. Boa noite, irmãos. Boa noite você que está nos assistindo. É muito bom podermos estar juntos na casa de Deus para louvá-lo, para meditar nas Escrituras, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Isaías, capítulo de número 53, para a nossa meditação nessa noite. Bem corrido, mas a graça de Deus nos ajuda, né? Em todas as coisas. Espero que você que esteja nos assistindo esteja bem, em Cristo, com saúde, diante da graça de Deus, sabendo que Deus é poderoso para cuidar de nós e nos guardar, ficarmos firmes, porque o Senhor é bom, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso de número 1, e você deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar em alguns outros versículos deste mesmo capítulo. O versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Ao olharmos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Esse capítulo que nós estamos lendo no livro de Isaías é um capítulo muito conhecido, né? É um capítulo muito pregado, mas é sempre bom meditar. A boa pedagogia diz que se nós quisermos ter
algum conteúdo e um conceito fixo na mente, nós devemos continuamente revisitá-los, memorizá-lo, lê-lo novamente. E assim o conhecimento fixa na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente realmente domina aquele conhecimento. Esse é um dos textos mais importantes a respeito da redenção, da salvação no Antigo Testamento. É bem verdade que o livro de Isaías é tido como um mini evangelho. São 66 capítulos, comparando a 66 livros de toda a Bíblia. E esse capítulo 53 é o capítulo que fala do servo sofredor, apontando diretamente para o ministério de Jesus, para a sua obra. 700 anos antes, ou 750 anos antes de Cristo aparecer, Deus aqui revela a Isaías o maravilhoso ministério da piedade, ministério da obra de Deus em Cristo para a salvação dos homens. E é interessante que ele abre o capítulo, ele abre a ideia do capítulo, do texto, dizendo assim: poxa, quem é que vai acreditar na mensagem do Senhor? Quem realmente vai acreditar? Quem realmente vai crer no Evangelho que Jesus um dia vai pregar? Soren Kierkegaard diz o seguinte: há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade, e outra é recusar aquilo que é verdade. Então, o profeta já anuncia a percepção de que muitos não acreditariam no Evangelho. Muitos rejeitariam a verdade de Deus manifesta na própria pessoa do Deus eterno, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aí ele faz um contrassenso e um contraponto. Não que não houvesse argumentação justas e plausíveis para que as pessoas acreditassem. Porque ele diz assim: olha, a quem foi revelado o braço, alguns textos diz, o braço forte do Senhor. Porque não é uma mensagem fraca, sem raciocínio lógico. Não é uma mensagem que os homens não possam compreender e não possam ficar encantados com ela. Porque o braço do Senhor vai carregando esta mensagem. É tão bem verdade que um dia Jesus estava pregando no templo. E os sumos sacerdotes, junto com os saduceus, fariseus, aqueles que compunham o sinédrio judaico, disse assim: chega! Pediu que os soldados do sinédrio fossem prender Jesus no templo. E Jesus discursava sobre o reino de Deus. E aqueles soldados foram tão impactados com a palavra de Deus que eles voltaram aturdidos, atordoados, confusos, sem prender Jesus. E os sacerdotes perguntaram: poxa, cadê o homem? Vocês não o trouxeram? Ele diz: nós não podemos, porque jamais ouvimos homem falar como ele fala. A palavra do Evangelho estava sustentada e continua sendo sustentada pelo braço forte do Senhor. E no versículo de número 2, o profeta faz a seguinte analogia: que ele foi subindo como um renovo. Por quê? Porque os nossos corações aqui é representado como uma terra seca, sequíssima, que estava morta para com Deus, que não tem desejo de Deus, não tem desejo de espiritualidade. O coração do homem, ele pode fitar-se em Deus em alguns momentos, porque há lá no íntimo do homem uma aspiração cultural pela religiosidade, mas o coração inteiro é seco. E foi Cristo que diante de Deus veio para renovar o coração morto do homem em ofensas e delitos e pecados.
E esse evangelho é um evangelho poderoso, que pode transformar a vida de qualquer pecador. Paulo escreve em Romanos, no capítulo de número 1, verso 16, e diz, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Você acredita no evangelho de Jesus, meu irmão? E este evangelho é poderoso porque a mão de Deus sustém ele. Nós vivemos tempos sombrios e muitas das vezes podemos ficar até pensando, poxa Deus, queríamos que mais pessoas viessem à fé. E esses descalabros, essas situações de pecado tão vergonhosamente representadas na sociedade, como que se o inferno vomitasse as suas mazelas sobre a sociedade, pode surgir em nosso coração um sentimento de desânimo, na crença de que o evangelho tenha poder ou suficiência para transformar esse mundo, ou aqueles a quem Deus assim quiser. Eu quero dizer para você, meu irmão, o evangelho de Cristo é totalmente poderoso para transformar a vida do mais vil pecador, porque aqui está um. Paulo tem isso tão interno dentro de si, que ele diz assim: esse evangelho é poderoso para os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Porque aonde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado transbordou, é como que a irmã vai lavar roupa e coloca um balde cheio de sabão em pó para encher, e de repente, quando você menos espera, transborda tudo. O pecado em nossas vidas é assim, ele é transbordante, se a gente permitir, e se a graça de Deus não limitar, faz-nos agir de forma animalesca, vil, irracional, mortos. Mas quando o evangelho de Cristo entra em nossa vida, nós somos totalmente transformados pela graça de Deus. Um evangelho de poder. Talvez você que está nos ouvindo ainda não chegou à fé. Eu quero dizer para você, tudo que nós procuramos na vida, na ciência, no dinheiro, em todas as coisas que são justas, são importantes para a vida humana, não preenche esse vazio. Você precisa ser transformado. Nós precisamos ser transformados pelo evangelho. E quando você olha para Cristo, quando os homens olharam, quando nós olhamos para Cristo, a sabedoria de Deus, ela destoa da sabedoria humana. O homem olha para o evangelho e acha uma tolice. As virtudes do evangelho, a virtude de Deus revelada no evangelho de Jesus é uma tolice. É o que o profeta diz no versículo 2. Leia comigo, ele diz assim: porque ele foi subindo como um renovo perante quem? Perante Deus, como uma raiz de uma terra seca. Ou seja, Jesus estava diante de Deus, enficando as raízes no coração daquele que Deus escolheu, uma terra seca, para renovar, trazer vida. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 1, diz que, estando nós mortos em ofensas e pecados, o Senhor nos vivificou, ou seja, tornou a dar-nos vida. Mas ele não tinha formosura, não tinha aparência, boa aparência, para que quando você e eu olharmos para ele, desejarmos, ser uma coisa atrativa. E é interessante que Deus usa coisas simples. Deus não complica a fé, Deus descomplica, Deus simplifica. A cultura tem seus estereótipos de beleza, você sabia? Na cultura ocidental, vamos usar um exemplo aqui, a mulher é o ser que transparece beleza. É verdade? Não que o homem não seja, mas normalmente é assim. Mas quando a gente olha na cultura ocidental, existe um estereótipo de mulher.
Quando você pega as gravuras da Idade Média de mulher, as mulheres belas eram as mulheres mais cheinhas, corpulentas. Hoje nós temos outro estereótipo. Por exemplo, existem partes da África que quanto mais gorda a mulher, mais bela é, e o marido é bem mais visto na sociedade, porque ele é tido como rico, porque tem dinheiro para comprar comida e alimentar a sua esposa. Sabia disso? É cultura. Então os homens criaram estereótipos de Deus, e quando Jesus se manifestou, ele não foi reconhecido como Deus. E muitas das vezes nós podemos estar com essa venda. E veja que Deus descomplica. Olhai, o profeta, este mesmo profeta Isaías, no capítulo de número 45, versículo 22, escreve e diz assim: olhai para mim, Deus dizendo através dele, e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Veja, é simples. Ele está dizendo: você não precisa plantar bananeira, você não precisa morrer, você não precisa subir o cume do Everest, você não precisa fazer alguma coisa que ponha a sua vida em risco. Olhe para mim. Quem é que precisa fazer uma faculdade para olhar? Quem é que precisa de uma alta intelectualidade para olhar, para observar? E Deus diz assim: é simples, olhem para mim, prestem atenção, ainda que possa não parecer que eu tenha beleza e formosura, eu tenho a salvação para vos dar. Esse texto foi o texto que impactou a vida de nada mais e nada menos do que Charles Ransom Spurgeon. Olhai para mim, diz o Senhor. Mas aí alguém pode argumentar: poxa, mas e o cego? Paulo escreve em Romanos capítulo 10, 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, porque Deus, Ele não quer complicar. Ele quer que você entenda que Ele não é um Deus carrasco e não é complicador da vida, trazendo dificuldades, males e problemas. Não, Ele quer que a gente entenda que Ele é um Deus bom, que quer facilitar o nosso caminho para a salvação. É tão bem verdade que a gente não tem possibilidade nenhuma de servir a Deus, de agradá-lo. Mas Ele nos deu o poder do Espírito Santo dentro da alma. Amém, irmãos? O poder do Espírito faz a gente praticar as poucas ou muitas boas obras que a gente pratica no Evangelho de Jesus. Quando a gente vai para o versículo 3, vamos ler o versículo 3 aí comigo, ele diz assim: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, e algumas traduções vai dizer homens de dores, homem de dor ou de dores, experimentado no trabalho. Aqui está dizendo homens de dores, que sabe o que é padecer. Jesus mesmo disse: eu não estou entre vocês, quando os discípulos queriam ser um maior do que o outro, eu não estou entre vocês como aquele que está sentado na mesa e recebe, ou seja, é servido. Eu, o Filho do Homem, é como aquele que está em pé, servindo quem está sentado. Paulo escreve e diz que melhor coisa é dar do que receber. Ele é rejeitado e desprezado, mas mesmo assim há um propósito e uma proposta no coração de Cristo de continuar o seu trabalho. João escreve no capítulo de número 1, versículo 11, e diz assim sobre Cristo ser rejeitado: ele veio para o que era seu, o seu reino, o seu trono, o seu direito de nascença, mas os seus súditos não o receberam. Em outra tradução diz: o rejeitaram. Cristo poderia ficar assim. Quantas das vezes eu e você, como crentes, como servos de Cristo, por viver piamente, por praticar a fé, vamos ser rejeitados na sociedade? Cristo passou por isso. Jesus chegou a dizer que um profeta, ele não é bem visto, não é reconhecido em sua própria pátria, em sua própria casa. Mas ele diz assim, João escreve uma palavra de Cristo:
E diz lá em João 5,17, respondeu-lhe Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Sabe por quê, irmão? Porque o teu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de Cristo, o trabalho de Deus na terra e no seu reino não é em vão. Ainda que as trevas pensem ou queiram cogitar uma ideia de que estão prevalecendo, a palavra de Cristo continua firme de que as portas de todos os males, representada pelo inferno, jamais prevalecerá contra aquela que é a luz de esperança. Aí usa a palavra igreja, porque Deus continua no domínio da humanidade, no domínio da história. O versículo de número 4, leia comigo, por favor. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. É interessante que ele diz assim, ó, ele faz aqui um contraponto dizendo assim, ó, nós estávamos achando que ele foi ferido por causa de Deus, e é sempre assim, Deus sempre é colocado no banco dos réus. Isso aqui é chamado pelos teólogos de teodiceia, fazendo um paralelo com a Odisseia, do Odisseu, né? Desse poema épico de Homero, né? Que é a Ilíada e a Odisseia. Quando na Ilíada, Odisseu faz o cavalo de Troia e entra na cidade de Troia, vence, e ele volta para Ítaca, a sua ilha, né? Para voltar para sua família, mas ele tem que ir pelos mares. E aí conta a história de que ele fica perdido, indo de uma ilha a outra, sendo levado por Poseidon, nessa briga entre os deuses, por 10 anos. E aquilo chega ou não chega, aquela coisa. Por que ele teve que passar por tudo isso? Se havia vencido, se havia feito as vontades dos deuses, né? É nesse pensamento, pô, se Deus podia ter evitado o pecado de Adão, para que não sofresse, então por que ele não fez? É a teodiceia na teologia. Mas aí Deus também não seria revelado como gracioso, misericordioso, bondoso, compassivo, perdoador, amoroso, porque esse é o verdadeiro amor, o amor que ama em detrimento de todas as imperfeições e falhas. Ele queria revelar algo mais além de ser criador em Adão e Eva. E ele diz assim, nós reputávamos ele como ferido de Deus, e Deus diz assim, não! O amor de Deus foi tão grande que não foi só por Deus que ele fez isso. O próprio Deus fez por você, por mim, por nós. O versículo de número 5 vai dizer isso. Qual é o fim de toda a redenção? Qual é o propósito? Foi Deus resgatar. A gente vai... Porque eu sou bom. Não. Porque eu prego, porque eu sou... Não. Deus sabia que nós seríamos pecadores quando criou Adão. E mesmo assim, Ele resolveu te amar e me amar. Isso precisa estar sendo continuamente lembrado na minha cabeça e na sua cabeça. Para a gente entender que nós estamos aqui num estado de achar que estou vivendo num estado de espiritualidade tão grande que poderia viver aqui na terra e... Ai, não, nós estamos em risco todos os dias. É esta graça de Deus que não permite que a gente fraqueje na caminhada. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Lembre-se disso. É por isso que Cristo deixou estabelecido a ordenança da ceia. Para a gente lembrar quem éramos. Eu quero pedir você, junto comigo, uma ação. Você que realmente é salvo, tente voltar no tempo e lembrar quem era você antes de conhecer Jesus. Quais eram os pecados, as atitudes que você tinha, desejos, hábitos
que lhe prendia num charco de lodo de pecado. Muitos de nós, por certo, nem a sociedade dava-nos qualquer esperança de recuperação. Mas o que Cristo fez? Fez o que você é hoje. Fez o que eu sou hoje. Quando a gente prega um evangelho assim, o evangelho de Jesus não tem muito parecer nem formosura. Não é muito atrativo. Mas é simplesmente e unicamente, absolutamente a verdade. Não a minha verdade só porque eu estou falando. Mas qualquer um que subir e pregar que Cristo é o único Salvador, o grande Salvador, e nós somos um grande pecador, está dizendo a verdade. Então ele foi ferido por nós, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo, que se você hoje está um pouco em paz, veja, porque irmãos, eu me lembro, não sei se você lembra-se, que havia uma premonição, um presságio, e havia até um ditado: 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Quem lembra disso? Não era? E muita gente, quando chegou a 2000, começou a vender as ações, vendeu tudo, doou, eu vou fazer o bem para me tentar alcançar a benevolência de alguma divindade se o mundo acabar. E aí chegou 2000 e o dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, desde o cara chegou em janeiro, ferrou, eu perdi tudo que eu tinha e 2000 continua. Estamos em 2020. Sabe por quê? E aí a igreja não é levada por isso, porque o castigo que nos traz a paz, nós podemos ter aflições, podemos de vez em quando estar desanimados, abatidos pelas coisas, mas prontamente, num ato sobrenatural, nos vem à mente de quem é Deus, o quanto Ele pode fazer, já fez, e as promessas que Ele tem para fazer por nós. E aí entra em nosso coração uma segurança. Sabe o que é isso? Paz. Jesus disse assim: olha, vocês vão ter aflição, mas eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é circunstancial. O que quer dizer isso? Se eu estou com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, eu tenho paz. Se eu perco tudo isso, eu perco a paz. Não, Deus suplanta tudo isso. Ele nos dá a sua paz. Amém, irmãos? Por quê? Porque está baseado naquilo que Jesus fez. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Quero concluir aqui essa nossa reflexão. Irmãos, nós precisamos lembrar mais de Jesus. O que Jesus fez por nós. Há uma igreja, entre as igrejas que João recebe a revelação de Deus no Apocalipse, a igreja de Éfeso, uma igreja atuante. E aquilo ali representa talvez os momentos que a gente pode viver na vida, como é a parábola do semeador. Que ele vai fazer muitas aprovações. Olha, você está boa nisso, você é fera nisso, né? Para essa galera mais jovem, você, puxa vida, você está aprovado nessa área, nesse quesito, nessa atitude, mas eu só tenho contra você uma coisa, é igual o jovem rico, né? Imagina, aquele jovem é um cara religioso fantasticamente, né? Você só tem uma coisa. Se Deus olhasse para mim hoje e falasse: Senhor, o que me falta? Eu estou falando, nem ouso fazer uma pergunta tola dessa, porque senão eu vou ficar envergonhado, desmotivado. Jesus vai falar assim: você só tem uma coisa. O quê? Eu. Senão tu estava perdido. Isso é um fato. E ele diz: poxa, eu tenho contra ti uma coisa, igreja. Você deixou o primeiro amor. Olha, cara, hoje meu carro está sujo, imundo. Aí eu cheguei correndo no trabalho, sempre tem tudo.
essa geração sempre correndo, correndo. Aí eu fechei o carro, fui lá, esqueci uma coisa, bati. Quando eu olhei, tava um coração desenhado assim no carro, na sujeira, na poeira. Aí eu falei assim, ué, será que, meu Deus, deixa eu apagar isso aqui. Já pensou se uma mulher escreveu alguma coisa de coração para você ver, vai ter problema em casa. Aí fui correndo pro capô, ele era, papai, eu te amo. Eu falei, caraca, essa Lavínia me paga cada pressa. Sabe o que é isso? Amor, cara. Amor, é por isso que Jesus disse que aquele que quiser servir, ele tem que ser como criança. Cara, que coisa maravilhosa que ela fez. Na poeira, ela quis mostrar o amor dela. Jesus estava dizendo isso para Éfeso. Você deixou de ser aquela criancinha que tem tanta paixão por mim, que na infantilidade, querendo demonstrar qualquer ato de amor, escreve um coração no carro empoeirado do pai. Papai, saiba de uma coisa, eu amo o Senhor. Puxa vida, gente. Vamos pensar mais em Jesus. Com muito carinho, sabe? Pensar mais em Cristo, no que Ele fez por nós. E se o nosso coração está esfriando por causa das lutas, do desânimo, das lutas, das dificuldades, do pecado que bate a nossa porta, que de vez em quando nos alavanca, as lutas, puxa, irmão, não desista, firme. É difícil, é crer como que vê o invisível, mas não dá, Senhor, não vai acontecer, porque são anos, vai. Porque se tu confias nele, ele vai contigo aonde tu fores. Puxa vida, que grande amor de Deus, não é verdade? Tem um hino antigo que diz assim, grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim, graças a Deus por isso, porque eu não queria, mas a Bíblia diz assim, com laços e cordas de amor, é igual aquele, oi Silver, eu estava fugindo, e Deus foi, volta aqui, eu ainda reluto, ele vai, pegou amarra e fica os pezinhos assim, se é meu, tenho te guardado na palma de minhas mãos, e ninguém vos arrebata da palma de minha mão. Você pode dizer glória a esse Deus, irmãos? E é engraçado assim que a gente vê muitas das vezes o mal triunfando. Eu quero encerrar no versículo 11 desse capítulo 53. Agora realmente eu vou encerrar, realmente, né? Porque eu já falei encerrar há algum tempo. É sempre assim, a gente é assim, né? Você mal de pastor, estou encerrando. Parece até um serralheiro, estou cerrando, né? E o versículo de número 11 diz assim, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmão, eu sei que a jornada, eu posso comparar aqui a jornada de um pai para educar o filho. Eita, que frustração, não é não? Fala a verdade. Puxa vida. De vez em quando eu falo, eu sempre falava para ela, Lavínia, bota juízo na cabeça. Ela acha que ela nem sabia o que era a palavra juízo, né? Eu falei, eu vou falar porque um dia ela vai aprender, vai ser o que meu pai queria dizer. Bota juízo, menina, na cabeça. Bota juízo, menina, na cabeça. Bota juízo. Eu venho falando isso desde novinha. Aí um dia desse ela estava escovando os dentes, ela sempre deixa coisa simples, mas eu quero que ela aprenda que as coisas simples criam hábitos importantes para a vida. A escova de dente em cima da pia, coloca na gaveta. Eu lá, vem, esqueceu de novo. Aí um dia desse ela botou, você tem que lembrar, tem que fazer uma média, irmão. Só cobrar não dá. Lavinha, parabéns! Você guardou a escova. Pô, pai, então eu botei juízo na cabeça? Falei, tá botando, filho. Tá entendendo, gente? Dá trabalho, não dá não cuidar de um filho. Jesus tem maior trabalho para cuidar de mim. Mas quando ele olha para a obra que ele fez lá dentro, com todas as fraquezas e falhas, ele fala assim, puxa vida, valeu a pena morrer por eles, cara. Pai, muito obrigado por trazê-los eles para mim. Deus abençoe sua vida. Encerro. Nós vamos cantar parte da canção que exalta tanto o nome de Jesus, depois de um sermão como esse.
Nós não poderíamos deixar de cantar essa canção. Nós vamos dizer que o Yoshua e a Machia é o nosso Senhor, e é a Ele que nós bendizemos e bendiremos eternamente, pois foi Ele que morreu, foi Ele que se entregou por nós. E nós ainda antes de terminarmos, o pastor vai orar agradecendo, impetrando a bênção. Hoje estou muito feliz por perceber o cuidado de Deus na minha vida, em nossas vidas. Nós vamos orar por aqueles que precisam ou sentirem-se amados, guardados e cuidados pelo Senhor. Foi um preço muito alto que Ele pagou, mas Ele não mediu esforços quando foi à cruz, porque, como disse um sábio, Ele via a mim, Ele via você. Toda a ignomínia, toda a afronta, toda a dor, todo o desprezo, todo o desdém que o poderia fazer descer da cruz ou nem mesmo subir até ela, fora por Ele ignorado, porque Ele via-nos. E é fantástico, né? Ele via-nos sujos e empoeirados. Que você e eu possamos amá-lo ainda mais, quando temos a mente aguçadas pela palavra e a memória aquecida e avivada, e relembrados somos do tamanho, da largura, da profundidade do amor dele. Nós vamos cantar uma canção que exalta o nome dele. Se você sabe, eu sei que grande parte dos irmãos sabem, eu te convido a declarar o nome dele. Cantemos. Logo após, pastor, te convido para estar aqui novamente orando, impetrando a bênção do Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se formou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, os reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter,
perder. O sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Yeshua, Aleluia, Jesus. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Pai, ao Espírito e a Ti, por essa grande bênção de termos a revelação do Evangelho. Queremos orar pelo Teu povo que estão nos seus lares, cada irmão, cada irmã. Quero pedir, Senhor, a Tua bênção e a Tua proteção sobre os nossos familiares. Dá-nos a graça de vermos o Senhor, a beleza da Tua santidade. Dá-nos graça de termos este amor de uma criança para o Senhor. Não nos deixa crescer, Senhor, e nos afastar deste amor, deste carinho pelo Senhor, dessa paixão, deste fascínio pela Tua presença. Que o Teu Espírito possa plantar em nossos corações e reavivar diariamente este amor por Ti, pela Tua obra. Jamais esquecermos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Oh Senhor, dá-nos a graça de levarmos este Evangelho, esta palavra de boa nova,
mensagem salvadora que está sustentada em tuas mãos, ó grande e eterno Deus. Dá-nos o poder deste evangelho para que pecadores se arrependam e cheguem-se a ti, ó Deus. Guarde a nossa vida diante do Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos abriu o coração para celebrarmos esta noite ao teu santo nome, Pai. Que grande privilégio, Deus. Grande privilégio, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, meu irmão. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz eternamente. Boa semana e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Seja o Rei, glorioso Salvador.